Perfect love casts out fear. Then why should I ever be afraid when I know that you will always be right next to me? But still my vision's kinda blurry, and sometimes I can't see your hand. But even in the darkest night, you'll always be there. Oh, 'cause when I trust in you, I do the thing that I was made to do, to live a life that fully rests in you, and all your promises for me. Oh, when I trust in you, when I trust in you, when I trust in you, when I trust in you. Jesus, I know you're the good shepherd. Never ever lost a sheep. So I lay down all my worries, laying down at your feet. Te amo, Vini, obrigada pelo presente. 'Cause when I trust in you, I do the thing that I was made to do, to live a life that fully rests in you, and all your promises for me. Oh, when I trust in you, when I trust in you, when I trust in you, when I trust in you. Meu Deus, meu Pai, obrigado. Muito obrigado por tudo, por ter nos trazido até aqui, por ter nos guiado até aqui. E dessa vez eu não vou pedir nada, porque eu já tenho tudo que eu preciso.
vejo quem não sou, quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua Novo sol, pois tua luz traz direção. Meu bem, me dê a sua mão. Ao entrarmos juntos na embarcação pro outro lado do mar, além do que o olho vê, com vento em nosso favor, não temos o que temer. Tempestades certamente irão nos alcançar, longe no alto mar, sem uma estrela a nos guiar. Mas a calmaria virá com águas tranquilas e mãos, na luz que dá o nome amanhã. Mais perto estaremos do lar. Tempestades certamente irão nos alcançar, longe no alto mar, sem uma estrela a nos
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Porém, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior é o amor. Uma boa noite a todos. Aliás, boa tarde, porque agora nós vemos mais celebrações como essa no período da tarde do que o da noite, né? Mas eu desejo que cada um de nós que aqui está, que tem alguma ligação com Vinícius e Letícia, se sinta abençoado. Eu quero declarar a todos aqui que é muito bom ser crente em Jesus Cristo. Sabe por quê? Crente gosta muito de festa. E crente não pode ter motivo para se alegrar, porque ele festeja e cultua ao mesmo tempo. Não se enganem, nós estamos reunidos aqui para cultuar a Deus. Esse é um culto em ações de graças. Até porque Vinícius e Letícia já passaram pela primeira prova do casamento. Tem uma semana que eles estão casados perante os homens. Mas eles estão longe um do outro. Sabe por quê? Porque eles aguardam a bênção do Senhor sobre a sua união. Então, todo cristão acredita a Deus as bênçãos que recebe. Todo cristão entende que maior do que a lei humana é a lei divina. Maior do que a bênção humana é a bênção divina. E é para isso que nós nos reunimos aqui nessa tarde. Para agradecer ao Senhor, cultuando a Ele e abençoando Vinícius e Letícia. Eu quero, antes de continuar, parabenizar ao William, a Geralda, ao Cosme e a Regina. Vocês criaram filhos excelentes. Eles são filhos de vocês, na carne, mas são nossos filhos na fé. E diante de Deus nós temos buscado cuidar da vida deles de uma maneira que às vezes vocês não sabem. Todos nós aqui oramos por você, Geralda, pela sua recuperação, pela sua saúde. Você é parte dessa família. Você também, William. Cosme e Regina
É muito bonito nós podermos agradecer a Deus por famílias que, de tal maneira, criam seus filhos que nos dão o prazer de desfrutar momentos como esse. Senhor, nós te agradecemos nessa tarde. Nós consagramos este lugar. Nós consagramos a nós mesmos ao Senhor. Nós dedicamos essa celebração ao Senhor, porque nós cremos que é tudo para a honra, a glória e o louvor do teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque é o Senhor que nos proporciona esse momento. Te agradecemos, Pai, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem assentar, por favor. Eu quero, como reflexão para esse momento, trazer o texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 18, onde nós lemos o seguinte: Disse mais o Senhor a Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como ele lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com a carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Queridos, para quem crê que a causa primeira de toda a criação não é uma coincidência, mas assim como todas as coisas criadas têm um motivo para existir, tem um planejamento e tem uma causa, nós cremos que esta causa tem nome. É Deus, o Todo-Poderoso. E quando nós observamos o relato da criação de todas as coisas, nós vemos que Deus criou os céus, Deus criou a terra, o dia, a noite, e viu que tudo era bom. Várias passagens no Gênesis dizem que Deus, ao contemplar a obra que realizou, viu que tudo era bom. A única coisa que ele olhou e viu que não era bom era que o homem estivesse sozinho. E o interessante é que, ao verificar essa, digamos, inconveniência, Deus providenciou de maneira singular a eliminação da solidão do homem que ele houvera criado. A palavra nos diz que Deus colocou sobre Adão um sono profundo e fez a primeira cirurgia, a primeira clonagem e a primeira alteração de sexo a partir de um clone. Deu a ele uma companheira. E o interessante é que, quando resolve tomar essa providência, Deus não vai nos ossos dos pés, não vai nos ossos ou em nenhuma parte superior, mas ele vai exatamente do lado do Adão. Que, aliás, Adão é o nome que nós, ou que se bem achou colocar no primeiro homem, porque no hebraico Adam é raça humana, é ser humano.
Deus cria a raça humana. E o primeiro ser que ele cria é do sexo masculino. A partir da sua criação, ele providencia não 2, não 3, mas apenas uma companheira para o primeiro homem. Ele também não cria outro homem para ser o companheiro do primeiro homem. Quando nós observamos a criação de Deus, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, era um estado meio caótico. Deus cria, mas tem que ordenar a criação. E o que ele escolhe para poder colocar ordem na criação? O que ele determina que vai administrar a criação? Um casal. Um homem e uma mulher. Isso por si só é uma informação valiosíssima para todo e qualquer ser que caminhe sobre a face da terra. A vontade de Deus para todo homem, toda mulher sobre a face da terra é que ele não ande sozinho, mas que ao ser acompanhado seja por alguém do sexo oposto. E quando isso ocorre, mesmo ocorrendo segundo a determinação divina, a partir do momento em que se resolve estabelecer uma união, é necessário que haja uma ordem para que aquela união flua da maneira que deve ocorrer. E aí mesmo no Antigo Testamento, o profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 3 do seu livro, ele diz uma frase relativa a um relacionamento entre Deus e a nação de Israel, mas que pode e deve ser aplicada a qualquer relacionamento. Amós pergunta: como andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Ele não escolhe uma parte inferior, nem uma parte superior do homem para que esse esteja acompanhado. Porque há um engano muito grande, uma impressão errada na mente de muitas pessoas acerca do relacionamento que deve existir entre o homem e uma mulher cristãos. Há uma impressão de que o homem cristão deva tratar a sua mulher como sua serva. Isso é algo típico de quem não compreende as Escrituras. Quando Deus cria o primeiro homem e a primeira mulher, Ele os coloca um ao lado do outro para andarem juntos. E mais interessante ainda, Deus quer que eles compartilhem toda a responsabilidade pela criação. Mas entra na história algo que faz com que essa relação, com que esse relacionamento se deteriore. O pecado. Pecado é toda ofensa contra Deus. Pecado é tudo aquilo que contradiz a vontade de Deus. É dado à humanidade um novo caminho a ser seguido. Um caminho onde não há judeu, grego, homem, mulher, escravo ou senhor. Mas um caminho onde, na resposta que dá a Pedro, Jesus deixa bem claro qual é o seu princípio. A palavra nos conta que uma vez Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: meus caros, o que dizem os homens a meu respeito? Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é o Messias, outros falam isso, falam aquilo, e vocês o que acham? E Pedro se levanta: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde a Pedro: muito bem, Pedro, essa revelação não foi dada a você pela carne ou sangue, mas pelo meu Pai, pelo Espírito do meu Pai. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Notem que para que a igreja, que Jesus Cristo
reúne, chama e dá origem, venha a existir, foi necessário que ele próprio, viesse à Terra, vivesse uma vida cujo ministério durou 3 anos entre nós, servisse de exemplo para todos nós, vivesse, morresse e ressuscitasse por nós, para que a dignidade humana pudesse ser corretamente direcionada. E a partir daí, como eu disse para vocês, como é a vontade de Deus que o homem se una à mulher e ambos sejam uma só carne, como os dois têm que estar de acordo, conforme diz o profeta, ele dá ao apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios a receita para que esse relacionamento seja vivido conforme a vontade dele. E essa receita, se mal lida, gera polêmica. O amor de Deus nos deu Jesus Cristo. O amor de Deus fez com que Deus abrisse mão do que ele tinha de mais precioso, para que eu e você pudéssemos ter alguma chance. O amor de Deus, para quem prestou atenção na leitura feita, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, está descrito pelo apóstolo Paulo nesse capítulo. O amor de Deus não é apenas sentimento, o amor de Deus não é apenas emoção, ele abarca esses itens, mas o amor de Deus é principalmente ação. E a ação que te direciona para o outro, não para você mesmo. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, até mesmo quem nunca leu a Bíblia, qual é o maior dos mandamentos, todos nós sabemos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu sempre digo para a igreja que a ordem de prioridade de Deus é contrária à de qualquer ser humano natural. Deus me manda amar Ele primeiro e ao próximo como a mim mesmo. Eu caí para 3º lugar na escala da minha preferência. Sabe qual de nós aqui é capaz de fazer isso se não tiver verdadeiramente o Espírito de Deus habitando em si? Nenhum de nós. E por que eu digo isso? Quando Paulo diz ser de imitadores de Deus, nós já precisamos entender que quando Deus nos dá um modelo, Ele nos mostra que esse modelo não pode ser centrado em nós mesmos. E nós temos dificuldades com isso. Pensar no outro primeiro, colocar outros além de mim mesmo no centro, é complicado. Ele continua. No versículo 21, o apóstolo Paulo diz algo tremendo. Ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, e eu quero falar com todas aqui nessa noite, nessa tarde, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. E agora, hein? Como é que eu vou fazer? Sabe como é que a gente deve fazer? A gente deve continuar lendo. Ler é bom. Porque ele continua, ele diz assim, ó. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Que bacana, né? A minha tá ali atrás, ó. Amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher,
ama a si mesmo. Tava bom para nós, né? Não tava. Me obedeça, mulher. Só que se vocês observarem a leitura, o apóstolo Paulo não diz a mulher morra pelo seu marido, mas diz para você que é casado. Você precisa amar a sua mulher a ponto de morrer no lugar dela. Esse é o amor do qual a palavra de Deus nos fala. Esse é o amor de Deus. O amor que faz com que eu me movimente. O amor que faz com que eu entenda, com que Vinícius entenda. Que ele foi bater lá na porta de Cosme e Regina, interessado na bênção que eles tinham para ele, mas sabendo, e eu posso dizer isso porque eu conheço desde criança, que ela é uma menina bem criada, bem educada, para a qual nunca faltou nada, nem carinho, nem atenção. E a oportunidade que ele foi pedir lá, ele deve ter batido assim na porta da casa de Cosme e Regina. Aqui, vocês têm uma filha aí que eu estou disposto a morrer por ela. Não foi assim, Vinícius? Porque se não for assim, não adianta nem bater na porta da casa da Dona Maria, meu amigo. Nós precisamos compreender o relacionamento de um casal cristão só funciona se for vivido entre eles o verdadeiro amor. E o amor de um servo de Deus por uma serva de Deus, ele é sacrificial. Eu e todos os casados aqui que são crentes em Jesus Cristo precisam entender isso. Quando uma moça e um rapaz sentem-se chamados por Deus para serem bênção na vida um do outro, eles precisam entender que Deus está dando a cada um dos dois a oportunidade de ser na vida do outro aquilo que o outro precisa. É assim que funciona. Esse é o relacionamento bíblico de um casal cristão. E é só assim que nós conseguimos cumprir o que diz a palavra de Deus. Ser casados até que a morte nos separe. Sabe por que hoje muito relacionamento anda naufragando, terminando ou vivendo uma qualidade horrível de relacionamento? Porque um só pensa no que pode extrair do outro e não no que pode acrescentar ao outro. Lembra do versículo 1 da carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 5? Sede imitadores de Deus. O casamento é algo tão santo que eu sempre me emociono quando eu vejo a congregação, a igreja de pé aguardando a entrada da noiva. Porque as escrituras dizem que no lugar do Vinícius aqui, vai estar Jesus Cristo. As escrituras mostram que no lugar da congregação aqui, vão estar milhares de anjos. As escrituras dizem que ao invés de a Letícia estar entrando, vai entrar a igreja. Mas vocês entendem que o papel de salvador está nas mãos do marido? Eu quero saber qual de vocês aqui escolheu o próprio pai ou a própria mãe. Nenhum de nós. Agora, Vinícius escolheu Letícia. Letícia escolheu Vinícius. Vinícius, Letícia é a pessoa mais importante da sua vida. É minha mãe. Não é não. Letícia, Vinícius é a pessoa mais importante da sua vida. É meu pai. Não é. Vocês escolheram um ao outro. Portanto, a responsabilidade de cuidar um do outro está conscientemente depositada na vida de cada um de vocês.
é meio pesado quando a gente lê assim, por isso deixe o homem a sua casa. Ah, eu vou abandonar papai e mamãe? De jeito nenhum. Só que agora é preciso entender que por livre e espontânea vontade, vocês escolheram um ao outro para cuidar um do outro. De todas as formas possíveis. E às vezes esse cuidado vai se direcionar para um conselho, um aconselhamento junto ao pai e à mãe. A experiência deles nunca vai deixar de ser útil para vocês. Muitas vezes vai ser necessário. Pai, está acontecendo isso, mãe, está acontecendo isso. Vocês entendem que agora, mesmo sendo vocês um mais importante na vida do outro, vocês ganharam assessoria gratuita para o resto da vida? É isso. A primeira assessoria que vocês ganharam, com certeza, foi o exemplo dos seus pais. E é por isso que vocês estão aqui. Porque vocês acreditam numa edição, revista, ampliada do relacionamento que vocês presenciam em casa. Então, eu quero, nessa tarde, agradecer a Deus pela vida e a presença de cada um de vocês aqui, relembrando o fato de que essa celebração, essa união que nós estamos celebrando nessa tarde aqui, é a celebração, é a união de duas pessoas, de duas partes mais importantes que existe sobre a face da terra. E que caso alguém aqui esteja com essa união meio abalada, meio pensativo, meio em dúvida, eu quero convidar todos vocês aqui a olharem, vocês que são noivos, vocês que são casados, quem for solteiro, sinto muito, olhe para a sua esposa, para o seu noivo, para o seu esposo e diga para ele: você é a pessoa mais importante da minha vida. Nunca se esqueçam disso, porque Deus é um Deus de relacionamentos. Deus é um Deus que nos fez para vivermos aqui um prólogo do que vai ser o relacionamento dele com a igreja que ele levantou por toda a eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe a todos. Eu quero, nesse momento, nós teremos a entrada das alianças, né? Com toda certeza, não quero estender muito, mas talvez vocês imaginassem outro cenário para essa cena. Dia de sol, um dia mais claro. Mas Deus cuida de tudo, de todas as coisas. Casamentos acontecem em tempos chuvosos, em tempos nublados, em dias de sol. E eu creio que se vocês
olharem a trajetória até chegar aqui, a gente que viu a ansiedade, a flor da pele, com certeza esse momento é um momento para enaltecer, é um momento de regozijo, é um momento de vitória, é um momento de pódio. Mas com certeza vocês não chegariam aqui se não fosse esse amor, se não fosse essa fusão com esse metal que vocês seguram. Nem a falta do brilho do sol impediu que reluzisse e que a importância e que o valor se destacasse. Quero dizer a vocês que casamento terão dias de sol, terão dias nublados, terão dias difíceis. Mas se o sol da justiça, que é Cristo Jesus, estiver sobre a vida de vocês, se tão somente ao olhar para Letícia e você olhar para Vinícius e saber que vocês precisam cumprir um propósito de Deus para serem um, para se fundirem, para perderem propriedade como esse metal, até as escoras subirem e serem retiradas para se tornar algo puro. Eu pedi para que mantivessem aqui os seus avós que trouxeram as alianças. Este dia está brilhando na vida deles. Com certeza vocês vão olhar, espelhar, como eu quero aqui também chamar os pais do Vinícius, os pais da Letícia, Cosme, Regina. Não seriam completos se essas pessoas que vocês estão olhando para elas não fizessem parte da vida de vocês. Não cumprissem até aqui as suas trajetórias. Eu glorifico a Deus, honro a Deus. No último casamento, Sozé, 68 anos, não é isso mesmo? 68 anos de casado? 68. 68 anos de casado. Quanta resiliência, quanta dificuldade, quantas rusgas. Quantos momentos de consertar, de reparar e de fazer brilhar novamente a aliança que o Senhor tinha concedido. Por isso eu os mantive aqui. Porque eu não posso ministrar essa bênção sobre a vida de vocês sem, ainda embora eu tenha 35 anos de casado, mas com certeza eles vão coroar de êxito isso que nós fazemos aqui nessa tarde. Então estenda suas mãos para cá, nós vamos juntos abençoar essas alianças. Não apenas o metal, mas este amor. Isso que Deus colocou na vida de vocês. Cuidando um do outro. Polindo quando necessário. E valorizando sempre. Nunca perderá o valor. Nunca perderá o valor. Amém? Senhor, nós te louvamos. Nós te adoramos, pois tu és Deus de alianças. Tu és Deus poderoso, sol da justiça. E o Senhor... Justamente o teu primeiro milagre se deu no dia de casamento, Senhor. Onde o vinho faltou, onde a alegria se esvaiu, mas com certeza a presença e a plenitude do Senhor foi o fator renovador. Foi aquilo que não poderia faltar. E nessa tarde nós pedimos ao Senhor, Pai, que flua de maneira gloriosa sobre esta aliança, sobre este pacto, sobre este amor, de maneira que sejam longevos. De maneira, Senhor, que eles possam, se não for a vinda do Senhor, olhar os filhos dos teus filhos, também cumprindo o mesmo ato, alimentando a mesma esperança e honrando o mesmo compromisso qual o Senhor tem determinado sobre a vida deles. Abençoa, Senhor, esta união, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vocês podem assentar, tomar os seus lugares. Vini, nesse tão esperado 13 de abril, estamos dando nossas mãos para entrarmos na embarcação chamada casamento. Ainda me lembro das orações que fazia para Deus, quando era mais nova, no qual eu pedia a Ele um esposo que seria meu melhor amigo e irmão em Cristo. E eu não poderia imaginar que ali na Milton Campos eu encontraria meu futuro marido. Agora que estamos entrando nessa embarcação, sabemos que teremos uma longa viagem que durará até o fim de nossas vidas. Assim como o barco no mar, sabemos que o casamento não é feito de calmaria e pôres de sol. Os melhores dias serão regados de risadas, aventuras e calor. Porém, assim como o verão chega, ele também se vai.
dando espaço aos dias de outono e inverno, que são cinzas e frios. As mudanças das circunstâncias da vida nos pegam de surpresa, fazendo o barco se agitar de forma violenta e nos questionar quando essa tempestade irá acabar. Passamos por dias sim no nosso namoro, noivado, e com certeza iremos passar novamente no casamento. Porém, durante esses 6 anos, e principalmente nos últimos meses, as mudanças das estações nos deram a oportunidade de redescobrir o significado de paciência e nos levar à reflexão de uma nova primavera. Ao seu lado, vive na prática o que está em 1 Coríntios 13:4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Sabemos que amar não é sentimento, é ação. É colocar o outro acima de nós mesmos. É entender que o amor se assemelha a uma roseira. Apesar de muito linda, possui muitos espinhos. Por vezes precisa haver alguns cortes, porém é necessário para o seu crescimento. E assim, com paciência e sabedoria, as belas rosas surgem. Com você pude crescer, amadurecer, me desfazer e refazer, para me tornar alguém melhor pela nossa família que está se iniciando hoje. Pude também admirar ainda mais de perto sua fé, paciência e confiança em Deus. Apesar do pecado que afeta a natureza de cada ser humano, a graça e misericórdia divina permitem que pecadores como eu e você se unam em um só propósito, que é a glória de Deus. É por isso que, apesar de ser uma grande pecadora, eu sou sua por toda a vida. Assim, eu te prometo até o fim da minha vida ser sua melhor amiga, te acolher nos dias ruins e se alegrar com suas vitórias. Prometo estar ao seu lado te auxiliando e orientando. Prometo me dedicar sempre a você e aos nossos futuros filhos. Prometo estar com você nos dias ordinários e extraordinários. Prometo respeitá-lo como marido e líder. Te prometo minha total fidelidade e nunca te fazer duvidar do meu amor por você. Espero ter sempre caneta e papel em mãos para anotar e lembrar do que iremos ver na rota que está surgindo hoje diante de nós. Porém, não precisamos temer, pois cada pedacinho dessa história, escrita por nossas mãos, será guiada pela soberana vontade de Deus. E isso me traz paz. E nunca se esqueça, não há lelê sem vinho. Medo e solidão provavelmente estão entre as piores palavras possíveis para começar um voto de casamento. Mas é impossível falar de hoje sem começar por elas. Alguns anos atrás, eu me sentia como um navegante perdido, sem remos, sem vela, com medo de que a vida se dividisse entre ondas violentas ou um mar sem vento. Com medo do passado, medo do presente, medo do futuro, medo de errar, de falhar, de ser insuficiente. É claro, haviam sonhos, projetos, planos, mas como dizia a letra de uma música que eu te mandei há quase 7 anos atrás, no dia em que eu prometi que eu ia te conquistar, eu era um homem solitário com uma mão vazia, e eu queria ela cheia de tesouros. Então eu deixei minha terra, joguei fora meu plano, por um amor que não tem medida. E eu os ouvia dizer, vá por ali, ou por aqui. Segui mapas que uns homens me venderam. Passei algum tempo com as melhores mentes, mas nenhuma delas poderia ter me contado. Eu estava procurando por você. Eu acreditava que um navegante perdido em uma tempestade só tem 2 finais por esperar: naufragar ou ter a sorte de achar um farol. Mal sabia eu que eu não precisava de sorte, porque existia outro caminho. Aliás, como escutamos aqui hoje, só existe um caminho. E por falar em farol, também há quase 7 anos atrás, eu te contei sobre o farol de Alexandria, uma torre enorme, colocada sobre um rochedo para indicar a navegantes perdidos que ali há terra, segurança e direção, onde um faroleiro zeloso, misericordioso, usando a sua luz, faz um convite quase dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e darei descanso a vocês. Como eu sou grato a esse faroleiro. Deus, em seu cuidado, amor e misericórdia, usou você e sua vida
te preencheu com a luz dele, que é Cristo, para que eu pudesse ver o caminho e entendesse que meus sonhos, planos, projetos não eram nada comparados à vontade dele. Minha Lelê, minha melhor amiga, meu grande amor. Daqui até o fim, minha esposa. Mas antes de tudo, e não por sorte, meu farol. Com você eu aprendi tanto. Aprendi a confiar em Deus, a esperar, a acreditar. Aprendi o quão longe eu estou da versão de mim que devo ser. Mas também aprendi o quão longe de mim, da versão de mim que deixei para trás. E hoje, finalmente eu posso te dizer, sou um grande pecador, mas sou seu para toda a vida. Nossos convidados, depois disso tudo, eu espero que com os olhos cheios de lágrimas, emocionados, devem estar esperando por uma conclusão do tipo: agora eu não tenho mais medo. Quem dera. A verdade é que eu tô apavorado. Eu tenho medo, porque eu sei que eu não posso te prometer que todos os dias serão de sol e mar calmo. Mas dessa vez, eu não tenho mais medo da tempestade. Afinal de contas, eu não tô mais sozinho. Hoje, eu faço muito mais do que tomar sua mão em casamento. Hoje, eu tomo sua mão para voltarmos juntos para aquela embarcação. Se eu não posso te prometer dias de sol, eu te prometo que nos dias de chuva, serei seu guarda-chuva. E se não for suficiente, dançaremos juntos na chuva e depois tomamos algum remédio para resfriado. Se eu não posso te prometer ter as palavras certas, ou melhor, silêncio, eu te prometo que nunca faltarão piadas horríveis, comentários debochados e trocadilhos infames. Se eu não posso te prometer um mar calmo, eu prometo buscar de Deus a sabedoria necessária para te aconselhar, orientar e consolar. Hoje, eu te tomo por minha esposa e te prometo, e isso eu posso te prometer, te amar, te honrar, te respeitar, até o meu último suspiro nesse mundo. Prometo colocar suas necessidades, sua segurança, seus sonhos e sua vida acima da minha. E, principalmente, prometo que de agora, até meu último sopro de vida, meu maior objetivo como seu esposo, abaixo do meu dever em Cristo, será sempre te fazer feliz e arrancar esse sorriso pelo qual eu me apaixonei. Afinal de contas, não há Vini sem Lelê. Você, diante de mim, das testemunhas de Deus, da igreja, promete tomar por esposo, amando, respeitando, seja na fraqueza, na saúde, na riqueza, na pobreza, por todos os dias da sua vida, aceitar esse rapaz? Prometo. Vinícius, você promete amar, honrar, respeitar, seja na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, na adversidade ou na alegria, tomar por esposa e ser fiel até que a morte separe você e essa jovenzinha? Prometo. Amém. Então, pela autoridade a mim concedida como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Agora o registro. Senhor Deus, nós te agradecemos pela vida de Vinícius e Letícia. Abençoamos esta união
E te agradecemos pelas nossas famílias, diante da formação de uma nova família, diante de nós, te agradecemos e te pedimos, nos abençoe, Senhor, assim como vais abençoar Letícia e Vinícius, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém. Que o amor do Pai, o poder do Filho e a graça consoladora do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de Letícia e Vinícius e de cada um de nós que estamos aqui, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Tão grande é tua compaixão, faz-nos sensíveis a